Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente não gosta de falar, muitas igrejas não pregam sobre esse assunto. Eu acho um assunto excelente e está na palavra de Deus e que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, nos dias de hoje, todos os dias. Nós vamos falar de perdão. Então a oração do Pai Nosso todo mundo conhece. Pode ser católico, crente, espírita, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E um dos versículos da oração do Pai Nosso diz: perdoa os nossos pecados ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou tem pecado contra nós. Então, o que significa perdão? Perdão significa conceder indulto gratuito, remissão de qualquer ofensa ou dívida, desistência de toda e qualquer reivindicação. Então, o perdão dos pecados é a condição essencial para que possamos receber as bênçãos do Eterno sobre nossas vidas. E todo movimento de cura e libertação que não pregue ao mesmo tempo arrependimento e perdão dos pecados não está de acordo com a vontade do Eterno. Uma pessoa que age de qualquer maneira, sem ter zelo pela palavra de Deus, vivendo indignamente perante o Senhor, sem se importar com a sua palavra, não pode ser plenamente abençoada. Vai viver a vida toda de migalhas. Então, lá em 1 João 8, 1, do 8 ao 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então você vê a importância do negócio. Se você diz que não peca, você está fazendo Deus mentiroso, porque ele diz que nós somos pecadores. Então, para a gente entender, o perdão é uma ordem e não uma sugestão. É um princípio espiritual. E diz que também, lá em Mateus 14,15, diz que se você não perdoar aos outros as ofensas cometidas por eles, nosso Pai Celestial também não vai nos perdoar. Mas se você não perdoar, um abraço. Se você perdoar, ele perdoa. Mas se você não perdoar, ele não perdoa. É a lei da semeadura, então não adianta, não tem jeito. E isso aí, depois que Jesus ensinou os discípulos a orar, ele falou que perdoar é um princípio espiritual. O Eterno não quer ouvir as nossas palavras, não quer ouvir as nossas orações, não quer receber nem mesmo as nossas ofertas, se nós não resolvermos as nossas diferenças com nossos próximos. Entendeu? Então, não há limite para o perdão. Quantas vezes deve perdoar? Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Entendeu? E 490 vezes, mas não é por aí. O perdão é ilimitado. Quantas vezes você quer ser perdoado? Quantas vezes você quer aprender a perdoar como Deus perdoa? Então, temos que aprender a perdoar, porque se Deus perdoa a gente toda hora, nossos erros, nossas falhas, a gente pede perdão, Ele perdoa. Por que a gente não pode perdoar o nosso próximo? Então, quando você não perdoa, você está em cativeiro. Quando você não perdoa, você está preso a outra pessoa. Se você não libera o perdão, você está agarrado àquela pessoa. Então você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, o dia todo pensando naquilo, e aquele pensamento vai sempre te trazer angústia, dor, e isso acaba trazendo mágoa, amargura, rancor, e acaba causando uma doença, câncer e outras doenças causando, porque falta de perdão. Isso foi comprovado cientificamente. Então, a gente tem que aprender que o perdão tem que ser liberado. A falta do perdão impede o perdão do nosso Pai. Nós temos que lembrar que nós fomos perdoados de uma dívida que nunca poderíamos pagar. A falta de perdão abre porta para doenças físicas, mentais e fortalezas demoníacas. Devemos estar dispostos a confessá-los e abandoná-los. E um detalhe aqui: confessar e abandonar não é dizer que você vai esquecer, não, porque ninguém consegue esquecer, porque o inimigo vai te lembrar sempre daquilo, mas é você lembrar dessa coisa e aquilo não te doer mais, não te trazer mais sofrimento, nem angústia, nem nada. Isso é perdão, não é você esquecer, entendeu? Então, quando a gente não perdoa, nós bloqueamos o nosso próprio perdão, entendeu? E a falta de perdão limita até mesmo as bênçãos advindas do Pai em nossa vida, e impede a nossa prosperidade. Olha só como é que fica. Impede a tua prosperidade a falta de perdão. E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Muitos têm consciência dos seus pecados, mas não confessam. Outros querem confessar somente para Deus. Muitos têm consciência dos seus pecados, confessam a Deus, mas não se acertam com seus devedores e nem com aqueles que devem. Outros fazem tudo isso, mas continuam guardando mágoa e rancor. O perdão é contínuo, passado, presente e futuro. O perdão é do espírito e não da carne ou da alma. Você deve ser capaz de ver o seu agressor
não como seu inimigo, mas como um espírito vivo, uma continuação de você mesmo. E a falta de perdão bloqueia o nosso próprio perdão, pois ficamos presos a outra pessoa. A falta de perdão bloqueia a nossa prosperidade. A falta de perdão na vida de uma pessoa é uma escravidão destrutiva que causa contendas, divisões, depressão, opressão, doença, divórcio, morte e condenação eterna. A falta de perdão nos deixa amargos e de coração endurecido. Então, você entender que o perdão é contínuo, o perdão é do espírito e não é da carne. Temos que perdoar porque Deus também quer atuar na vida do nosso ofensor. Não é só na nossa não, tem que atuar na dele. Ah, mas eu vou lá e peço perdão. Se a pessoa vai lá e pede perdão, toma uma atitude. Se a pessoa não quiser te perdoar, o problema é dela, mas você tomou uma atitude de ir lá e pedir perdão ou de perdoar as pessoas. Então, nós não podemos permitir que quaisquer áreas da nossa vida sofram por falta de perdão. Devemos manter a nossa consciência limpa e manter-nos em comunhão com os demais. Não insistir na falta de perdão. Nada mais aborrece o diabo, o nosso inimigo, do que quando nós liberamos perdão. Ele fica sem saber o que fazer porque você liberou o perdão, você se desgarrou daquilo, você se soltou. Então, você tem que entender que quem ama, perdoa. A conciliação é a melhor resposta. Não podemos impedir a falta de perdão atue em nenhuma área das nossas vidas. Devemos manter a nossa consciência limpa e a comunhão com todos. E no momento em que perdoamos, alinhamos a nossa vontade com a vontade do Eterno. O perdão só pode ser oferecido por uma excelente obra divina em nossas vidas. Então, para concluir, meu irmão, eu quero que, se você praticou alguma coisa contra alguém ou vice-versa, tome coragem hoje. Aproveite esse momento todo que está de quarentena, as pessoas estão dentro de casa. Se procure a sua família, se corrija, se conserte, perdoe, peça perdão. Abrace o seu filho, a sua esposa, ligue para alguém que você tem alguma dificuldade e peça perdão, perdoe aquela pessoa, confesse o erro, libera perdão e receba a cura, mesmo que a outra pessoa não lhe perdoe. Eu te abençoo em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero declarar para você, ainda dá tempo.